Bom, pessoal, vamos retomar aqui? Tá todo mundo aqui? Vem aqui para frente, o Fernando, o Neto, por favor. Pessoal, vem aqui para frente, por favor. Ficar mais fácil. Tá, então, agradecer de quem se manteve aqui. Nós estamos aqui desde as 14 horas, tá? A gente conversou bastante. O Serralha, é o que eu falei, ele é a maior autoridade que tem em idade, tá? Ele tem 35 anos de Estado, aposentado e voltou agora como diretor do DAD. Então, não tem ninguém com conhecimento maior do que ele para estar fazendo essa explanação para a gente, tá? Serralha. Bom, boa tarde a todos. Quero agradecer o convite do prefeito Luiz Maurício, da Câmara Municipal. Não, eu prefiro ficar de pé, que é melhor. Deixa eu vir aqui mais para frente. E ter essa oportunidade de estar conversando com vocês, trazer um pouco de informação, um pouco de história, principalmente do DAD, que é um departamento muito antigo, tá? E vocês vão entender um pouquinho aí toda a história do DAD. O DAD foi criado em 1989. E antes disso era um outro departamento chamado FUMEST, tá? E ele é bem antiguinho. E aí chegou um momento que ele foi extinto e foi criado o DAD. Para vocês entenderem o tempo disso, a primeira instância turística, que é Caraguatatuba, completou 75 anos, que é uma instância turística, tá? Peruíbe, o ano que vem, vai completar 50 anos, que é uma instância turística. Então, para vocês terem uma ideia como é antigo esse departamento, e eu vou pedir para o Edilson ir passando as telas, que vocês vão conseguir verificar lá. O FUMEST ele foi criado em 1970. Antes disso, já haviam instâncias e você já ocorria o repasse, tá? A origem das instâncias é muito interessante. Algumas, por exemplo, como as instâncias climáticas hidrominerais, elas tinham um viés de tratamento de saúde. Então, muita gente se dirigia, Campos do Jordão é uma delas, se dirigia para fazer tratamentos de saúde e a cidade não tinha a estrutura adequada, necessária para atender a demanda de pessoas que iam para lá. Então, começou-se a criar a estrutura necessária para receber as pessoas que iam se tratar e as pessoas que iam acompanhar as pessoas que iam se tratar. Vocês vão ver isso, vão verificar isso logo à frente, na hora que vocês verem os equipamentos que eram construídos por esse departamento, tá? Para vocês terem uma ideia, a Secretaria de Turismo hoje tem cerca de 72 funcionários, tá? É impressionante, né? Mas só temos 72 funcionários. Esse departamento FUMEST, ele tinha mais de 300 funcionários, tá? Era assim uma estrutura muito grande, muito bem montada, era uma autarquia. Quando você fala em, por exemplo, uma instância climática, você tem que aferir a qualidade do clima naquela cidade. Então era instalada uma estação meteorológica para ficar medindo, e iam técnicos periodicamente para avaliar se o clima permanecia o mesmo. Uma instância hidromineral era feita a medição da alcalinidade da água para saber se a instância realmente tinha água mineral para receber o título de instância hidromineral. Só para vocês terem uma ideia do tamanho do que era o departamento e a importância que se dava para esse tipo de titulação que havia antigamente. Instância hidromineral, instância climática, instância balneária. Hoje todas essas leis que definiam isso se transformaram em somente municípios turísticos. Tá? Então ali vocês têm as primeiras instâncias turísticas que foram definidas. Caraguatatuba, como eu falei, 75 anos. As próximas, Cananéia, Guarujá, Iguape, Ilhabela, Itanhaém, São Sebastião e Ubatuba em 48. Pode virar, Edilson. Tá? As climáticas, Cunha, Santa Rita do Passa Quatro, e ali tem um ano em que elas receberam a titulação. Tá? Santa Rita, Campos Novos Paulista. Prestem atenção nesse nome, Campos Novos Paulista, tá?
Ele vai aparecer lá na frente. Ele foi declarado instância climática em 1955, tá? E os demais ali, Analândia, Caconde, Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí. Pode seguir. Como eu falei para vocês, como eu precisava criar a infraestrutura para receber as pessoas, o FUMEST construiu, esses equipamentos. Hotel do Lago, Cananéia Glória, Hotel Glória Águas de Lindóia, Nuporanga Glória, Peruíbe Glória Hotel, tá? Hotel Pompeia, Hotel Estância de São Bento, Sapucaí, Grande Hotel São Pedro, onde hoje é a escola de hotelaria do Senac, tá? Foi construído pelo departamento que é o FUMEST. Pode rodar. Balneários. Acho que aqui boa parte das pessoas devem conhecer pelo menos um desses balneários, tá? E eles estão todos praticamente ainda em funcionamento, exceto o balneário de Poá. Guardem bem, balneário de Poá, tá? Que ele foi posto abaixo para a construção de um novo balneário, tá ok? Pode virar. Peruíbe, tá aqui. 22 de junho de 1974, Lei 344, transformou Peruíbe em instância balneária, tá? Vamos em frente. O que aconteceu? A legislação do DAD, quando ele foi criado, ela ficou praticamente 40 anos sem modificação alguma. E aí, quando, por volta de 2014, fim de 2014, o ex-governador Alckmin, numa visita à Olímpia, encontrou com os deputados em Rio Preto, no aeroporto, e falou, olha, eu não aguento mais ter que justificar porque Olímpia não é instância turística. A gente está falando em 2014. E vocês receberam o título há 50 anos. E aí criou-se uma alternativa para mudar-se a legislação, a criar os municípios de interesse turístico, e a negociação que aconteceu na Assembleia Legislativa iria ser reconhecido os municípios de Olímpia, Brotas e Guaratinguetá, que já era instância, mas quando o Frei Galvão foi canonizado, o pessoal no Vale do Paraíba fez uma movimentação, está do lado de Aparecida, município limite, para que Guaratinguetá também fosse elevado à categoria de instância. O governador Alckmin, que parecia que tinha um escorpião no bolso, falou, não, tudo bem, ele vai levar o título, mas ele não vai levar o recurso. E não levou o recurso. Na revisão da lei, aí sim Guaratinguetá passou a ser uma instância de fato e receber os recursos. Então, nessa revisão da lei, na mudança do artigo 146, a lei complementar 1261 e a lei 16283, tá? É que elas trouxeram uma série de inovações e mudanças nesse grupo do turismo. Eu fui um dos integrantes que participou do grupo de trabalho que fez a revisão dessa legislação. Próximo, Edilson. Definiu em 70 o número máximo de instâncias turísticas, que são as atuais instâncias. Era como eu falei, eram 67. Na promulgação da lei, acresceram as 3 que eu mencionei para vocês, passaram a ser 70. Criou o grupo de municípios de interesse turístico, MITS, 140 vagas, tá? Uma categoria transitória para subir para de instância. Rigorosamente é como se fosse um campeonato brasileiro da Série A e da Série B, tá? Desta forma, a gente está procurando corrigir uma série de instâncias políticas, tá? Ao longo de toda a história que envolve o DAD ou o FUMEST, aconteceu muito isso.
eu preciso colocar uma penitenciária de segurança máxima em tal cidade, tá? Mas eu dou uma compensação e eu dou um título de distância para aquela cidade, tá? Então, com esses critérios que a gente vai ver aqui em seguida, muitas correções estão sendo feitas, tá? Por isso que eu pedi para vocês guardarem o nome daquela cidade que estava lá atrás, tá ok? Não que tenha sido um gesto político na sua titulação. A explicação que virá a seguir, tá, é exatamente em função dessa questão que a gente denominou de ranqueamento, que é a meritocracia. Estabeleceu critérios para mudar de grupo baseado na meritocracia, o que se denominou ranqueamento. O ranqueamento é uma plataforma eletrônica em que a gente abre a plataforma num determinado momento, num determinado período, avisa todos os municípios turísticos e eles vão lá inserir todas as informações turísticas existentes no município, tá? Aqui é fundamental que as pessoas saibam que é imprescindível alguém com formação em turismo, tá? E isso a gente percebeu ele é importantíssimo nesse processo todo aí. A gente percebeu na revisão da legislação, quando a gente soltou o resultado, pessoas que sabem que o município onde eles moram, onde eles residem, eles são exclusivamente turísticos. Eles vivem do turismo. E eles se surpreenderam com as notas que os municípios receberam. Pela atenção, pela dedicação, da maneira como eu aplico o recurso no meu turismo, eu esperava estar no top 10, tá? E eu estava na posição de número 57, 58. Eu falei, pera um pouquinho, por que aconteceu isso? Tá? E aí eles foram ver, a pessoa que ficou encarregada de alimentar as informações não estava ciente de tudo que existia no município. Ao mesmo tempo, os municípios que ficaram com as melhores posições, eles deram uma atenção assim excepcional. Excepcional, tá? E foi a meritocracia que fez com que eles subissem para o grupo de distância. Outra novidade foi, por exemplo, a partir do momento que eu crio um grupo denominado MIT, eu tenho que alocar um recurso para eles. Então estipulou-se que 80% das verbas do fundo, tá, são para as instâncias. 20% para os MITs, óbvio. Se eu estou dando uma titulação para o município que ele tem potencial, mas ele está começando a desenvolver melhor o turismo na cidade dele, se eu der, por exemplo, para ele a mesma verba que eu dou, por exemplo, para Peruíbe, eu posso estar extrapolando a necessidade que ele tem no primeiro momento. Porque existe um desenvolvimento e um crescimento natural. Se ele tem algum atrativo turístico, ele vai focar ali. Primeiro ele vai ali. A necessidade dele, de repente, é uma praia fluvial. É o recinto de exposições. É onde ele faz os eventos. É onde ele recebe o pessoal, por exemplo, para desfrutar da praia fluvial. É totalmente diferente de uma demanda de você revitalizar uma orla de Peruíbe. Ela é muito mais longa, ela é muito mais complexa. Você já tem um fluxo de turista consolidado que demanda uma série de outras ações quando você pensa, por exemplo, numa revitalização de uma orla da praia. Tá? Então aqui foi feita essa definição de valores. Próximo, Edilson, por favor. Outra coisa, Conselho de Orientação de Controle, o COC, do Estado. Houve uma ampliação do número de representantes, que é para você poder ter a participação de um grupo maior de entidades. Por exemplo, eu participei do primeiro grupo, onde eram 6. Eram 3 representantes do Estado, um da Secretaria de Turismo, um da Secretaria da Fazenda, que era eu, e um que era o indicado do governador.
e eram 3 prefeitos de instâncias. No novo segmento, que passaram a ser 9, um de livre escolha do governador continua, um da Secretaria da Fazenda, Turismo, um de cada. Aqui tem uma correção, porque antes a Secretaria da Fazenda era um órgão e a Secretaria de Planejamento era um outro órgão. Como as 2 secretarias participaram do grupo que elaborou a revisão da legislação, estipulou-se uma cadeira para cada um dos grupos. Hoje está unificado Fazenda e Planejamento, e na revisão que vai ter da legislação, uma cadeira vai ser dada para a secretaria que ficou com digamos assim, com as atribuições que a Secretaria de Planejamento tinha. 2 representantes do Conselho Estadual de Turismo, que seria mais ou menos muito similar ao Conselho Municipal de Turismo. Ali você tem representantes de todos os segmentos do turismo no estado de São Paulo. Hotelaria, alimentação, receptivo, locação de veículos, empresa aérea, de feiras, enfim, é um monte de gente que participa desse Conselho Estadual de Turismo. 2 prefeitos de instância, tá? E como eu criei o segmento dos MITs, eu dei uma cadeira para o segmento dos MITs. Próxima. E aí, o que a gente pediu, estipulou na legislação, tá? Que seria necessário plano diretor de turismo, aprovado e revisado a cada 3 anos. Conselho Municipal de Turismo, constituído e atuante. Uma trava: só poderão ser classificadas como novas instâncias aquelas cidades que tiverem até 200 mil habitantes. Por quê? Um município que tenha mais de 200 mil habitantes, tá? É um município que ele tem uma estrutura já definida, uma arrecadação muito grande, tá? Então ele não depende da verba do turismo para desenvolver o turismo dele. Ele tem condições de fazer o desenvolvimento do turismo na cidade dele, tá? Infraestrutura básica para atendimento das populações fixa e flutuante. O que é necessário ter um destino turístico? Rigorosamente aquilo ali: hospedagem, alimentação, abastecimento de água potável, sistema de coleta e tratamento de esgoto, gestão de resíduos sólidos, tá? Com relação às instâncias, a gente solicita que tenha meios de hospedagem. Já os municípios de interesse turístico, eles não precisam ter necessariamente meios de hospedagem, mas desde que tenham meios de hospedagem no entorno das suas cidades. Então, por exemplo, eu tenho, só para exemplificar, Ribeirão Preto, que tem uma estrutura hoteleira muito grande, muito complexa, e tem o São Simão, que é do ladinho de Ribeirão Preto, tá? Que tem uma estrutura bem mais acanhada, tá? Mas ele pode utilizar dos meios de hospedagem da cidade que tenha maior condições para poder permanecer como MIT. Só que para que ele possa avançar de MIT para a instância, o quesito hospedagem é fundamental para ele. E aí você tem que... Aí que é importante, e os gestores precisam ser extremamente assertivos quando ele vai solicitar a verba do DAD. Ele tem que pensar que eu tenho que solicitar a verba para desenvolver o turismo na minha cidade. Não é uma pavimentação. Eu tenho que, por exemplo, melhorar o fluxo para atrativos turísticos, tá? Isso é fundamental. Então, quanto mais você é assertivo na maneira como você aloca o recurso, mais retorno ele tem para a cidade, na forma de geração de emprego e geração de renda, ok? Conselho Municipal de Turismo, tá? Criado pela 16283. Artigo 6º. Os pleitos dos municípios turísticos deverão ser submetidos à aprovação do COC, devidamente instruídos com a manifestação dos respectivos conselhos municipais de turismo, conforme o regulamento, tá? É a participação da sociedade, ela é fundamental.
ela tem que participar da vida da cidade, da população, já que você está falando de um recurso que vem a fundo perdido todo ano, especificamente para ser investido no turismo. Então, quanto mais a sociedade organizada participar, opinar a respeito, aonde eu devo alocar esse recurso, eu preciso colocar ele, melhorar uma praça, melhorar um acesso a um atrativo. Isso tem que ser discutido no Conselho Municipal de Turismo. Tá? Vamos em frente. E aqui é basicamente um roteirinho. Na frente vai estar... ali vocês estão reconhecendo a paisagem ali, né? É um equipamento turístico que foi inaugurado recentemente. Belíssimo equipamento turístico, diga por sinal. Tá? Ali tem um pequeno resumo. Envio da manifestação do Contur acompanhando os pleitos da instância. Lei 16.283. Descrição dos itens apreciados pelo Contur. Ou seja, a gente vai voltar um pouquinho aqui só para vocês entenderem isso. Quando eu falei para vocês que a verba das instâncias é 80% e os MITs 20%, e isso é algo muito importante, principalmente de se passar para o setor privado da área de turismo na cidade. Esses 80% que eu destino para os municípios, ele é obtido da seguinte forma. Eu pego a receita própria, IPTU, ISS, ITBI, de cada uma das 70 instâncias turísticas. Eu somo. Eu calculo 11% desse montante. Eu reservo. A lei, ela determina o quê? A receita do fundo será de até 11% da receita própria dos municípios, vírgula, limitada à dotação orçamentária do ano em curso, atualizada com os índices que a Secretaria da Fazenda vai fornecer. Quando eu estava participando do grupo para a revisão da legislação, e quando a matéria chegou na Secretaria da Fazenda para a manifestação, nós fomos obrigados a colocar essa vírgula fazendo a limitação. Por quê? A gente não chegou no pedaço ainda, mas vocês vão ver daqui a pouco. Quando eu falo em ranqueamento, toda vez que eu faço ranqueamento, eu tenho a possibilidade de tirar 3 municípios do segmento MIT e passar para o segmento instância. Quando eu trago ele para cá, automaticamente eu tenho que substituir a vaga daqueles que caíram e tinha a receita própria. Então, por exemplo, se eu tiro um município que tem uma receita própria anual de R$1 milhão, e isso é muito factível, é só olhar os números, e coloco um outro que tem R$50 milhões de receita, na hora que eu vou fazer a somatória, eu vou ter um bolo maior. Se eu for fazendo isso a cada 3 anos, tá? Vai chegar um momento que a quantidade de recursos que o Estado que é imposto meu, seu, da senhora, de você, é tudo receita do Tesouro do Estado. Então, eu inviabilizo o fundo, que vai ser muita coisa para colocar. Eu tenho que atender saúde, assistência social, segurança, um monte de coisa. Tá? Então, se eu não colocasse a trava, ia chegar num momento assim, ó, não está dando para tocar mais esse fundo. Então, o que eu faço? A distribuição é dessa forma. 50% eu divido igualitariamente entre as 70 instâncias e os outros 50% eu divido proporcional à receita própria deles. Isso faz com que, eu vou citar um exemplo, tá? Que é o município de São José do Barreiro. Eu vou até mencionar os números para ficar mais fácil para vocês entenderem a importância da receita própria, como eu falei. São José do Barreiro teve, em 2021, uma receita própria anual na faixa de R$770 mil. Então,
Vocês imaginam, por exemplo, um município... Não, se o prefeito Luiz Maurício estivesse aqui agora e falasse para ele, prefeito, o senhor tem uma receita própria anual de 770 mil para gerenciar a sua cidade. Ia ser difícil, né? Agora, vocês imaginam um município que tem essa receita própria anual, ele tem direito a receber 3 milhões e 300 todo ano só para investir em turismo. Só para investir em turismo. Essa é a importância da verba do turismo, tá? Para os municípios que são turísticos. Imagina a demanda que cada um de vocês conhece o município onde vocês moram, devem ser familiarizados com os problemas que a administração municipal tem que enfrentar todo dia, né? É só a gente lembrar o episódio de São Sebastião agora no começo do ano. Imagina o transtorno que não vai ser para o município recuperar toda a infraestrutura que ele tem lá, independente da área do turismo. Vocês imaginam o privilégio que é para o município poder receber esse recurso especificamente para investir o turismo. Imaginem a transformação que isso não está sendo para um MIT, que até então nunca tinha recebido um único centavo, tá? E recebe, o ano passado, 615 mil reais. Pode ser um valor, é quase o valor da receita própria anual do município que eu mencionei para vocês, só para investir no turismo, tá? Então, essa é um privilégio. Eu chamo realmente de um privilégio o município ter essa condição, ter trabalhado para chegar, para conquistar esse momento de estar fazendo jus a receber esse valor. Tá? Então, aqui está falando um pouquinho a respeito do Contour. Depois a gente vai falar com mais calma mais à frente, que ali está todo o mapa de como você vai utilizar esse recurso. Tá? Comprovação da indicação dos membros do Contour. Aqui é importante falar o quê? A lei determina que você tem que ter, do segmento municipal, você tem que ter representantes da educação, do turismo e da cultura. Tá? Então você tem que ter esse tripé. A mesma coisa por parte do segmento privado. Agora, o que eu tenho percebido, e isso é uma opinião pessoal, tá? Alguns municípios acabam trazendo segmentos, não que não seja merecido, tá? Mas numa proporção de você permitir o voto do segmento privado, numa quantidade muito maior do segmento público. Então, por exemplo, quando você vem, o município traz a pauta para você discutir ideias, projetos, totalmente independente de questões partidárias, é extremamente saudável. Por quê? Você vai estar discutindo propostas para melhorar o turismo no município. Criar condições para que o município cresça no turismo, se desenvolva melhor, gere emprego, gere renda para o município. Então, aqui, quando a gente fala da questão do Contour, com relação à participação, a gente faz esse alerta. E a gente fez um ofício circular no final do ano passado, exatamente para que os municípios prestem atenção nessa situação. Eu vou contar uma experiência de um município chamado Divinolândia. Ele é MIT, tá? O que aconteceu? Eles criaram a lei do Contour, dando pleno e total poder para o Contour, previsto em lei. Tá? Então, o Contour ele podia se reunir, aprovar o ingresso de novos representantes, tá? Escolher o presidente do Contour, e depois ele tinha que comunicar ao Poder Executivo, obviamente, para reconhecer um segmento novo que entrasse. Tá? Então, por exemplo, a gente indicou que o setor de postos de gasolina comece a fazer parte do Contour.
Tudo bem, é válido, tá? Quem aqui não vai, às vezes, para no posto de gasolina e fala, onde é que tem um restaurante bom para comer aqui? Como é que eu faço para chegar na pousada tal? Tá? Então, o posto de gasolina, sem ser aquele posto Ipiranga lá da última eleição, ele é válido. Só que aí o que acontece? Você tem que passar para o Poder Executivo validar aquilo que você definiu. E no final do ano, na mudança da última gestão municipal, o Contur se reuniu, indicou um novo segmento para ser o do Contur, e ao mesmo tempo escolheram esse novo para ser o presidente do Contur. Tá? Até aí tudo bem, dentro da prerrogativa que a legislação permitia para o Contur, estava tranquilo. Só que o que acontece? Esqueceram de mandar para o prefeito validar antes de concluir o mandato dele. Tá? Isso não foi feito. Automaticamente, quando você já fez a indicação do novo presidente, ele foi eleito, para o pessoal do Contur, fim de jogo. Acabou. Eu tenho esse poder, a lei me permite fazer isso. Tá? Aí mudou o mandatário municipal, aí o Contur mandou para ele, olha, esse aqui. Ele falou, não, imagina, não fui eu que aprovei isso aqui. Tá? E aí que ele percebeu como estava a legislação. Então, por isso que a gente faz o alerta. O recomendável é a harmonia entre as partes, tá? Para que se discutam efetivamente ideias, projetos, ações, para trazer o benefício para o turismo. Tá? Eu falo, não adianta achar que alguém que vá participar do Contur não pare para pensar um pouquinho num próximo pleito de eleição municipal. É muito difícil você desvincular isso, tá? Então é uma forma de você, e também é só você parar para pensar. Hoje eu faço isso, estou na situação, amanhã eu não estou mais. Se eu crio o problema hoje, lá na frente eu vou enfrentar esse mesmo problema. Vamos lá, Edilson. Aqui foi o que eu falei para vocês. Fluxo básico de convênios a partir de 2020. Quando eu falei para vocês a respeito daquela distribuição de valores, a gente tem que mandar todo ano, por volta do meio do ano, para a Secretaria de Fazenda, a nossa dotação orçamentária. Então nós fazemos aquele cálculo de pegar a receita própria, calcular os 11%, pegar a dotação, Secretaria da Fazenda, quais que são os índices? Você usa tanto para IPC e tanto para crescimento do PIB, a gente atualiza, o menor é o que segue. Só que quando eu já chego no menor, é como se eu pegasse uma forma de fazer gelo, pegasse a água e jogasse. Então a água, cada uma vai para o seu quadradinho. Então os 80% vai para a parte de Águas de Lindóia, a parte de Analândia, de Bertioga, cada um a gente já sabe quanto vai ter. Tá? Só que a gente não sabe quanto vai ter de contingenciamento o orçamento do ano seguinte, se vai ter ou não. Então, por isso que a gente tem que aguardar a definição. Vai ser esse o montante. Aí a gente informa. A partir do momento que a gente informa, prefeito, Luiz Maurício, olha, é o seguinte, para esse ano aqui você vai ter 4.800.000, tá? Esse é o montante que vai estar disponível para vocês. Aí começa aquilo ali, aquele roteiro ali. A prefeitura, a equipe da prefeitura, ela vai pegar os 4.800, de acordo com as diretrizes do município e os projetos de planejamento, ela vai distribuir o valor. Eu quero fazer uma obra, eu quero fazer 2 obras, eu quero fazer 3 obras, tá? Então, ela faz essa distribuição e apresenta isso para o Conselho Municipal de Turismo. O Conselho Municipal de Turismo, olha, está aqui, Essas são as nossas propostas para estar utilizando a verba para o ano. Submete ao Conselho Municipal, vocês vão se debater, quem for representante do Conselho Municipal, em aprovando,
o município tem que mandar para a gente, tá? Aonde ele vai alocar o recurso, a anuência do Conselho Municipal de Turismo. Aí a gente cobra ou uma ata assinada por todos. Quando a gente pede uma ata, a gente pede a nomeação do Conselho Municipal de Turismo, tá? Para a gente verificar que quem compôs a reunião de aprovação da pauta são os mesmos que estão nomeados para serem representantes do Conselho Municipal, tá? Então tem lá todo bonitinho, ou a ata registrada em cartório, ou publicada num meio oficial que o município utiliza para fazer a divulgação de seus atos, tá? Manda para a nossa equipe olha, checa tudo, tá tudo redondo, tá tudo redondo. Aí a gente vai se ater no objeto que está sendo solicitado. Ele é de interesse turístico, tá? Ele atende os quesitos para fomentar e melhorar o turismo na cidade? Ok, atende, maravilha. Eu separo e vou submeter ao COC, aquele conselho que eu mencionei para vocês. O COC se reúne, aprova, a gente publica no Diário Oficial, ata da reunião do COC de número tal, foram apreciados os pleitos de tais cidades, A, B, C, D, D, e aqui os objetos que foram pautados e aprovados. Publicou. Município, está aprovado. Agora é com vocês. Vocês vão correr atrás de elaborar o projeto técnico e nos enviar. Tá? Eu até brinco, às vezes eu falo que é como se fosse um jogo de futebol. Tá? Quando o município manda para a gente o pleito, tudo bonitinho, é como se ele estivesse passando a bola para mim. A gente recebe a bola, trabalha, aprova tal, devolve para o município. Tá? E aí a gente devolve, o município vai apresentar o detalhamento do projeto. Tá? Esse tem sido um dos grandes problemas para a gente ter algumas dificuldades com alguns convênios que às vezes levam até a rescisão do convênio e a devolução do valor. Ele tem que ser muito bem elaborado. Tá? Tem que ser estudado tecnicamente, quantificado, valorizado, bonitinho. Existe um manual de convênios que a gente explica tudo, como deve ser feito passo a passo. Tá? Nós temos um contrato de prestação de serviços com a CDHU, cerca de 25 profissionais de engenharia, de arquitetura, para estar orientando, para estar analisando todo esse material. Tá? A hora que isso vem para a nossa equipe técnica, os técnicos vão se debruçar em cima desse material. Tá ok? Tá bom? Maravilha, tá aprovado. Separa. Esse aqui você já pode celebrar o convênio. E isso é feito com todos os pleitos que a gente recebe. A hora que a gente já tem uma quantidade suficiente para submeter à aprovação do governador, para depois assinar o convênio, a gente já faz isso. Tá? O próximo passo, o governador autorizou, assinamos o convênio, o que a gente vai fazer? O município você está autorizado a licitar, bonitinho. E solta a licitação, tem o vencedor da licitação, dá a ordem de serviço, nos encaminha a ordem de serviço, a gente já faz o primeiro pagamento. Tá? E hoje tudo é feito dentro da plataforma sem papel do Estado. É tudo sistema. Para vocês terem uma ideia, ontem eu fui conversar com o nosso procurador jurídico, e que teve um município que fez um convênio conosco, não cumpriu, né? A gente mandou todo o recurso, foi pago tudo, mas ele não deu finalidade. A obra está lá, inacabado e tal, e ele foi obrigado a devolver o recurso. De forma parcelada, devolveu o recurso. Ele conseguiu o parcelamento e agora ele está pedindo recursos para terminar a obra. E eu falei, e aí? É possível? Juridicamente tem algum problema? Tá? E a gente foi conversar com o procurador. E aí ele falou assim, olha, como é que está a situação
do termo de parcelamento. Ali, para mim, é o termo de parcelamento. Tá? A gente levou o último... Ai, como é que é o nome? Quando você vai... O último... Não é processo. Tem vários itens, tem vários... Me fugiu a cabeça agora. É como se fosse um suplemento. Tá? Acho que era o 11º ou 12º. Volume. Volume. Tá? E não é um volume assim, é volume assim. Tudo em papel. E agora não, agora é tudo no sistema sem papel. Tá? É muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais ágil, principalmente para o município. Tá? E aqui, essa é a lógica do funcionamento para se transformar num convênio efetivamente, e daí para frente a obra vai se desenvolvendo para que a gente possa fazer os pagamentos. Vamos lá, Edilson. Aqui foi o que eu falei para vocês da lei revisional. A cada 3 anos é feito um ranqueamento, tá? É feita toda uma pontuação em tudo aquilo que os municípios nos informam na plataforma, e aí é pontuado. As 3 instâncias com a pior avaliação, elas vão ser comparadas com os 3 MITs com melhor pontuação. Existem 3 critérios de desempate. Não é porque a instância ficou em último que ela é pior do que o MIT que ficou em primeiro. Fluxo turístico, atrativo turístico, e tem um outro item que eu não me recordo agora. É feita a comparação. E aqueles 3 que estiverem em melhor situação, eles podem mudar. Ou seja, a gente pode mudar 3, como aconteceu no primeiro ranqueamento, 2, 1 ou nenhum. Tá? Então, isso é feito a cada 3 anos. Tá? 3, como eu falei, e por isso que eu pedi para vocês guardarem o nome daquele município lá. Aquele município, ele era que perdeu o título, ele era instância 50 anos. Eu não tenho um hotel na cidade. Tá? Não tem um hotel. Se não tem um hotel, a meritocracia foi feita aqui. Tá? Um outro município que perdeu, pode avançar, Edilson. Tá? Um outro município que perdeu, coincidentemente é dessa foto aqui, tá? Não sei se vocês têm condições de verificar. Aqui onde tem essa rotatória aqui é Igaraçu do Tietê. Lá ao fundo tem os barcos lá em Barra Bonita, tá? Aqui em Igaraçu do Tietê, as administrações municipais anteriores pediram uma série de recursos para fazer equipamentos na orla da Praia Maria do Carmo Abreu Sodré, tá? Só que o prefeito, ou os prefeitos, eles não entregaram um único equipamento desse para funcionar. Tá? Ou seja, se não funciona, você não cria fluxo turístico. Se você não tem fluxo turístico, você não movimenta o hotel. Você não movimenta a tua área de serviço, de receptivo, de alimentação. E quando você não movimenta essa cadeia, você deixa de atrair mais investidores para investir na cidade, tá? Então, aconteceu com Igaraçu do Tietê e aconteceu com Poá. Poá derrubou o balneário entre 2010 e 2011. Nós estamos em 2023 e o balneário não foi entregue, o novo. 17 milhões de reais. O que aconteceu? Eu até brinco, eu falo que eles foram abatidos em voo. Eu derrubei o balneário entre 2010 e 2011, mudou a lei em 15 e 16, eu não tinha fluxo turístico. Eu não tenho fluxo turístico, eu vou ficar com a pontuação muito baixa. E foi o que aconteceu. Tá? Perderam o título. Para vocês terem uma ideia, Brotas e Olímpia foram elevados à categoria de distância em 2016. Eu não preciso falar o fluxo turístico que vocês devem saber que tem Olímpia. Com o parque, né? Antes era um parque, tá? Hoje, se eu não estou enganado, já são 3, 2 aquáticos e um parque dos dinossauros. Tem uma série de investimentos sendo efetuados no município. Eu acho que eles estão hoje com
mais ou menos 30 mil leitos de hospedagem por conta daquele sistema de compartilhamento de propriedade, tá? Brotas avança assim ano a ano no desenvolvimento do turismo, tá? Porque Brotas já era turístico antes de virar estância turística. Então foi um reconhecimento, tá? E o mais interessante em Brotas é que tudo está na área rural. Tudo. É um case de turismo rural impressionante, tá? E os números que eles escolhem são fabulosos. Com experiências que eu compartilho com os outros municípios. Tudo que é bom, tá? Não é feio copiar, tá? Feio é copiar uma má ideia, isso é feio, tá? Mas uma boa ideia, imagine vocês, Brotas tem o atrativo turístico deles na área rural. Grande, bem grande. Como é que eu vou saber quantas pessoas foram lá? Qual a estrutura que eu preciso montar, de repente, num final de semana, se acontece algum problema aqui, ali, tá? O que eles fizeram? Eles implantaram o que eles chamam de lei do voucher. Aquela pulseirinha, que quando a gente vai no hotel, tal, eles colocam a pulseira, ou no evento, colocam a pulseirinha. Os equipamentos privados de Brotas, todo início de mês, eles vão na prefeitura, eles retiram um lote dessas pulseirinhas. Eles trabalham o ano todo, o mês todo. Acabou o mês, eles vão lá, olha, eu levei 5 mil, sobrou 500. Eu vim aqui, vou recolher 4.500 para cada um. Se for R$1, R$2, R$3, é só fazer a continha para ver quanto entra. A grande vantagem, eu consigo mapear esse recurso que entra na prefeitura. É uma receita extraordinária. O que a prefeitura faz? Ela separa esse valor e devolve para a Associação Brotense de Turismo. O que eles fazem? Eventos na baixa temporada. Porque na alta temporada eu não preciso de fazer eventos. O fluxo é absolutamente tranquilo e garantido, tá? Com isso, eles têm uma taxa de ocupação hoteleira na faixa de 85% o ano todo. Em época de feriado, esquece. É com muita antecedência que você consegue pegar lá. Eu não preciso falar da alegria que o segmento privado da cidade tem, né? É só dar um pulo na cidade num final de semana, normal, você vai ver que está tudo cheio. Tá? O receptivo, o rafting, a tirolesa, os restaurantes, todos os ecoparques, tá? Que cobram lá o famoso day use. Você fica hospedado num hotel no centro, e aí você vai lá, chega, paga 150, R$200 só para entrar e passar o dia no equipamento lá. O que ele tem? Uma piscina de borda infinita. Tá? Agora, você bebe, você almoça, você consome e fica tudo lá. É um case de sucesso que eu faço questão de falar. É o que eu falei, boas ideias a gente tem que estar partilhando e levando as experiências para os outros municípios. A transferência de novos recursos aos municípios turísticos fica condicionada à prestação de contas dos recursos recebidos e à comprovação das obrigações assumidas. Óbvio, toda vez que a gente celebra um convênio, a gente fica e tem a expectativa de que ele seja concluído, que ele seja finalizado, a obra seja entregue e ela traga os benefícios que ela foi desenhada para aquilo. Tá? Na medida em que isso não acontece, e é algo que vai estar realçado à frente, tá? A gente é obrigado a tomar uma série de medidas, tá? Digamos, punitivas, tá? Com o município que não executa o convênio como pactuado conosco. Tá? Atenção com os convênios que estão em andamento, a responsabilidade é continuada, não acaba ao final de 4 anos de mandato. O município, o prefeito, quando assume, ele está assumindo o CNPJ da prefeitura.
Ele é o responsável pelo que estava em andamento antes da chegada dele, durante o mandato dele, tá? E depois ele passa o bastão. Mas os atos aqui, se acaso tiver alguma coisa que não foi bem conduzida, tá? Agora no caminho eu vinha respondendo um ex-prefeito um convênio de 2012, tá? Nem estava lá, mas a gente está tentando ajudar, pelo menos a encontrar o fio da meada. Então isso aqui é muito importante, tá? Eu acho muito interessante, porque para mim, quem acaba colhendo os louros é quem faz a entrega da obra, né? Tá? Não quem iniciou. Ele tem que ser hábil para poder... por isso que é importante um projeto bem feito, bem elaborado, uma equipe afiada, tá? Que você possa dar continuidade e concluir o objeto dentro do mandato. Aqui tem um segredo. Não serve. O que acontece? Se eu tenho, como eu mencionei, a verba fictícia aqui de 4.800, e eu pulverizo isso em 6 convênios, e eu não tenho uma equipe técnica suficiente, eu estou falando só do turismo, eu não estou falando das outras secretarias, eu não tenho gente suficiente para tocar 6. O trabalho que dá 1, tá? Multiplica por 6. É medição, é vistoria, é prestação de contas, é tudo isso, tá? Então, quanto mais eu pulverizo, mais dificuldade eu tenho, tá? Uma coisa que eu acho um mérito muito bom do município vizinho aqui de Praia Grande, tá? Não tem nada de pulverizar. 2, 3 obras no máximo, só obras grandes. Eles celebraram um convênio conosco ano passado, vão estar construindo, se eu não estou enganado, 18 sanitários grandes em todo o trecho da orla, tá? Ou seja, uma obra bacana. A demanda pelo fluxo que eles têm, bacana. Uma obra, tá? Ou seja, a equipe que eu tenho suficiente, ela toca, tá? Mas tem, por exemplo, municípios que pegou um valor de 2 milhões e que fracionou em 10 convênios, tá? Com uma equipe de 2, um engenheiro e um analista contábil. Não dá, é difícil. Vamos lá. O que é preciso para utilizar o valor? O que eu mencionei. Um bom projeto técnico. Manter em dia todos os convênios em andamento, com extrema regularidade nas prestações de contas. É como a casa da gente. Você contratou um pedreiro para fazer tal coisa, tá? E acordou com ele, o pagamento vai ser dessa forma. Se a obra não está andando como deveria estar andando por conta dele, você vai manter o mesmo fluxo de caixa? Não vai, tá? E aqui, por isso que eu falo que é importante a equipe técnica, porque é ela que harmoniza isso, tá? É ela que é responsável por fiscalizar a execução da obra, para ver como a obra está sendo feita. Se aquilo que estava previsto no plano de trabalho, quando eu celebrei o convênio, está sendo executado, porque o meu fiscal, quando ele for fazer a vistoria na obra, ele vai verificar se está sendo feito aquilo que está pactuado. Se o piso intertravado, antiderrapante, que está acordado para colocar lá, é aquele que está lá. Se não é aquele que está lá, a gente não vai pagar. A gente vai tirar, vai quantificar, separa, vê qual é o valor, separa e não paga. Entra como contrapartida do município, tá? E isso tem acontecido com certa frequência. O que é executado sem a cobertura legal, que é o que eu falei para vocês, é de obrigatoriedade da prefeitura. É o que a gente chama de contrapartida. Vamos lá disso. Aqui, esse aqui é um perigo sem tamanho. Porque esses itens aqui, ou eles impedem o município de receber recursos, ou impedem o município de celebrar convênios. CADIM, você não celebra convênio e não recebe recursos. O SICONF é a entrega das contas anuais que o município tem que fazer
para a Secretaria do Tesouro Nacional. Se ele não cumprir o prazo, tá, automaticamente o nome dele está lá no Serasa do Tesouro Nacional. Ele não pode receber novos recursos. A Lei Complementar 131, Portal de Transparência, isso praticamente está superado, porque ela foi implementada, se eu não estou enganado, por volta de 2017, 2018. Eu integrei uma força-tarefa da Secretaria da Fazenda, percorrendo o estado todo, junto com o Prodesp, com a Procuradoria-Geral, mostrando, disponibilizando o nosso portal de transparência, que já tem todas as informações dos convênios em andamento de todos os 645 estados. Então, isso aqui praticamente está superado, que todo mundo já tem, tá? E todo mundo fiscaliza. Comunicados mensais da Secretaria SDG, é a Secretaria do Diretor-Geral do Tribunal de Contas do Estado. Tá? Todo mês o Tribunal de Contas ele solta uma relação de impedidos. Você não pode receber recurso. E ele solta uma outra relação, mas é mais voltada para o segmento empresarial, que são os apenados. Enquanto você está ali como apenado, você não pode sequer participar de um processo licitatório com algum órgão do Estado. Tá ok? A legislação em vigor, que é a nossa legislação, é todo aquele ritual que eu falei que você tem que cumprir para poder não ter nenhum perigo no caminho. Edilson. E aqui é o final. Está ali o prédio da nossa secretaria, está do lado de cá. Lá é o Shopping Light. Tá? Como eu trabalho com isso há mais ou menos 26 anos, 27 anos, eu lido com isso todo dia, então para mim isso é muito fácil de ser digerido, se me perguntarem alguma coisa, é mais fácil de encontrar uma solução, uma resposta, uma indicação. Então eu peço desculpas a vocês se foi um caminhão de informações e possa ter alguma coisa que não tenha ficado muito claro, tá? Então eu peço desculpas nesse sentido e fico à vontade, à disposição de vocês se tiverem algum questionamento, alguma observação, tá? Eu estou aqui para esclarecer se for necessário, ok? Obrigado. Eu agradecer quem ficou, né, talvez porque não para o Serralha, que no final a nossa dinâmica acabou sendo mais rápido do que a gente esperava. Teve segmento que não compareceu e alguns que pequenos a votação acabou sendo rápida. Agradecer realmente a presença de vocês. Agradecer ao Serralha porque despencou lá de São Paulo aqui para ajudar a gente. Tá? Ele é um grande parceiro, é quem nos auxilia, nos dá o socorro lá. Serralha, me ajuda, o que é isso? Como é que eu faço isso? Como é que eu falo aquilo? Vocês viram o que eu falei, valia a pena ficar para ouvi-lo. Serralha, obrigado. Obrigado mesmo pelas orientações, pelos esclarecimentos, tá? E obrigado, gente, tá? Um bom retorno a todos. Em nome do prefeito, agradecer o envolvimento de todo mundo que está aqui, tá? Uma pena que nem todos puderam comparecer e ficar aqui, mas continuamos trabalhando e nos veremos na semana que vem na posse dos conselheiros, tá bom? Só uma última informação. Tudo isso que eu falei, no nosso site, tá? Tá tudo lá. Então, as informações de valores que foram pagos, tá o manual de convênios, tá a legislação. No portal de transparência do Governo do Estado, se vocês quiserem consultar, tá? Eu até trouxe informação, como eu falei, é tanta coisa. Eu fiz um levantamento, só para vocês terem uma ideia. De 2007 até o ano passado, o valor desse ano ainda não foi disponibilizado, porque houve um contingenciamento muito grande, a gente está negociando com o governador para disponibilizar isso o mais rápido possível. Peruíbe recebeu de 2007 a 2022, em convênios, 49 milhões de reais. Tá? Se você for parar para pensar que é desde 1974, tá?
Então, o montante é muito grande. Eu lembro de ter vindo em inauguração da revitalização, da entrega da orla da praia, tá? Mas isso tem muitos anos, tem muito tempo. Então, se vocês tiverem a curiosidade, no nosso site tem as informações da legislação. A cada atualização a gente coloca lá. Tem um projeto de lei que foi apresentado que praticamente mexe com tudo isso aqui, sabe? Estão tentando passar de 70 para 80 instâncias, mudar a MIT de 140 para não sei quanto, e mexe no valor daqui, mexe no valor dali, e a gente está lá trabalhando para tentar oferecer uma opção de texto que seja mais equilibrada e não traga tantos transtornos, assim, tantas mudanças, tá ok? Mais uma vez, obrigado.